A segunda medida autorizada pelo presidente é que nesse relatório do PLP entre um artigo que garanta a compensação da queda do FPM dos meses de julho, agosto e setembro, cerca de 2,3 bilhões de reais. Ou seja, vai ter uma parcela extra do governo federal que compensa essa queda dos últimos 3 meses, garantindo também que os municípios tenham um FPM compensado essa queda que teve, ajudando os municípios a tocar suas ações na área da saúde, habitação, mostrando mais uma vez que o presidente Lula não vira as costas para os municípios. O presidente Lula foi o primeiro a fazer essa compensação de queda do FPM. Ainda no seu primeiro governo, no seu segundo governo, era ministro da Coordenação Política, e estamos repetindo essa medida agora, aproveitando esse PLP. Então o presidente nos autorizou a que discutirmos com o relator, vou ter essa reunião às 18 horas, com o relator Zeca Dirceu e as 3 entidades nacionais de municípios, incluindo essas 2 medidas. Então, uma antecipação da compensação do ICMS, cerca de 10 bilhões de reais. Isso ajuda estados e municípios, e incluir também nesse relatório uma compensação da queda dos meses de julho, agosto e setembro do FPM. O FPM até julho vinha repassando um valor maior do que o de 2022, né? Os municípios receberam mais até julho do que 2022. Julho, agosto e setembro teve uma queda, então estamos autorizando com essa medida que o governo possa fazer uma parcela extra compensando esses valores. Então são essas 2 decisões que o presidente Lula tomou. O presidente Lula agora vai começar uma reunião com conjunto dos ministérios que estão desde a semana passada dando todo o apoio ao estado do Rio Grande do Sul, sobretudo a região mais atacada pela tragédia do ciclone. O vice-presidente Alckmin vai passar um relato detalhado de todas as medidas que foram tomadas já na semana passada, da missão do presidente Alckmin junto com os ministros no último domingo e o monitoramento das medidas. Então vai ter essa reunião, vai começar agora com o envolvimento de todos os ministros envolvidos nessa ação conjunta do governo federal de apoio ao Rio Grande do Sul. Essa parcela extra do FPM tem alguma noção de valor, ministro? Isso já está são cerca de 2,3 bi, esse é o cálculo feito pela Receita, pela Fazenda, pelo Ministério da Fazenda, pela equipe do ministro Fernando Haddad. Nós já vamos incluir na proposta para o relator que seja incluído já nesse PLP. Nossa expectativa é que o PLP seja votado amanhã. Foi a pauta da Câmara dos Deputados, deve contemplar a votação nessa semana de outras medidas importantes do governo federal, como o PLP 136, de compensação da queda do ICMS, provocada pelo governo anterior, e agora de compensação da queda do FPM. Deve entrar em votação também o projeto de lei que envolve o tema das apostas eletrônicas. Então, acabou a reunião dos líderes agora, com os líderes da base, da oposição, com o presidente da Câmara, para fechar essa votação da pauta. Então, nossa expectativa é que possa ser votado até amanhã na Câmara e depois vamos trabalhar para ser votado o mais rápido possível no Senado. Ministro, o presidente foi criticado por não ter visitado o Rio Grande do Sul, né? Teve até alguns dias ali antes da viagem ao G20, mas para a reforma ministerial não foi visitar as cidades. Ele colocou o senhor tem intenção de ir para o Rio Grande do Sul, se está em avaliação? Primeiro, precisa ficar muito nítido que o presidente da República, desde o primeiro momento que foi informado da situação da tragédia no Rio Grande do Sul, tomou todas as medidas que cabe ao presidente da República e ao governo federal tomar. Entrou em contato com o governo do Estado, mobilizou ministros. Nós tivemos uma primeira missão de ministros no dia 6 de setembro, na quarta-feira, e depois determinou o presidente Alckmin, que é presidente de exercício, montar um gabinete permanente de acompanhamento e ir ao Rio Grande do Sul. Agora o presidente vai receber um levantamento das ações que foram tomadas, das medidas tomadas, e certamente os próximos passos serão decididos nessa reunião. Agora o governo federal, desde o primeiro momento, está dando todo apoio à população do Rio Grande do Sul, aos municípios, ao governo do estado, a empresas, a população como um todo. Todas as medidas estão sendo tomadas de apoio, inclusive o próprio presidente Alckmin já fez um resumo desses investimentos no estado do Rio Grande do Sul. Essa reunião hoje é mais uma demonstração. O presidente Lula voltou na madrugada da missão onde o Brasil assume definitivamente a presidência do G20. Está num fuso horário que significaria 00:30, mas ele está em reunião agora com o conjunto dos ministros
mais de uma dezena de ministros, junto com o vice-presidente da República, passando cada uma das medidas que já foram efetuadas, que novas medidas podem ser tomadas e novas medidas ou novas agências serão definidas depois dessa reunião. Ministro, amanhã toma posse o ministro dos esportes, né? E o dos esportes aeroportos. Eu queria saber, porque ficou na semana passada indefinido qual seria o formato desse ministério, se ele iria incluir aquela secretaria responsável pelas apostas esportivas e tal. O senhor sabe o que está? Como é que vai ser esse ministério? Primeiro que amanhã tomam posse 3 novos ministros, né? O ministro de Esportes, o ministro André Fufuca, líder do PP, o ministro Silvio Costa Filho de Portos e Aeroportos e o ministro Márcio França vai assumir um novo ministério que será criado, voltado para o tema das micro, pequenas, médias empresas, empreendedorismo individual. Então, essas transmissões, né, as posses, o ato de nomeação acontecerá amanhã e as transmissões de cargo acontecem em cada um dos ministérios, como sempre isso acontece de forma definitiva. De fato, na discussão do Ministério dos Esportes, até por conta da MP e o projeto de lei de taxação das apostas eletrônicas, que nós temos expectativa de ser votado hoje, nessa semana na Câmara dos Deputados, tem uma secretaria de acompanhamento das apostas criada no Ministério da Fazenda, que tem um papel de arrecadação, de registro, de outorga, de regulação, ou seja, que isso cabe exatamente ao Ministério da Fazenda, mas veio a proposta e temos acordo, concordância com a proposta, que existe uma estrutura no Ministério dos Esportes, a ser definida aí nos detalhes, uma estrutura de acompanhamento desse tema das apostas, tanto acompanhamento da arrecadação, dos recursos que já são destinados ao Ministério dos Esportes, na medida que nós encaminhamos, mas também, inclusive, acompanhamento do desempenho esportivo, acompanhamento da integridade, né, dessa relação de apostas com a questão esportiva. Tem denúncias que apareceram, então o Ministério do Esporte tem um papel muito importante também de acompanhar isso, vai poder acompanhar junto com o Ministério da Fazenda todos os passos aí de regulação, né, daquilo que cabe ao Ministério da Fazenda. Os esportes vai poder acompanhar isso. Além disso, uma parte dos recursos já está previsto na própria medida provisória, vem para o Ministério dos Esportes para o fomento ao esporte no nosso país e também acredita-se que o Ministério do Esporte pode ter um papel importante também no acompanhamento do desempenho esportivo, de ser um acolhedor de denúncias, né, que possam acontecer, como já aconteceram em situações dessas apostas eletrônicas. Então são duas estruturas, vai ter uma secretaria que fica no Ministério da Fazenda para regular, a parte da arrecadação. E no esporte eu não entendi, ela vai ter a mesma função? Não, tem funções que são específicas do Ministério da Fazenda, né? Arrecadação, outorga, registro, combate à lavagem de dinheiro, né? Então é muito importante, são estruturas próprias do Ministério da Fazenda. E nós concordamos, o governo acolheu a ideia de ter no Ministério do Esporte uma estrutura também, vai ser definida o tamanho dessa estrutura, que tem um papel de acompanhamento disso, porque tem um impacto na questão esportiva, acompanhamento inclusive da arrecadação, dos recursos que vêm para o Ministério dos Esportes, poder administrar esse conjunto dos recursos dentro do Ministério dos Esportes e também que possa ter um papel de acompanhamento do desempenho esportivo, da integridade esportiva, na medida que várias denúncias apareceram de situações pontuais ou não, que aconteceram em relação a isso, então o Ministério do Esporte pode ter um papel também de acompanhamento nisso. Ministro, o presidente vai encontrar com a ministra Ana Moser. Na semana passada ela tinha falado sobre um possível encontro ainda hoje, inclusive. Tem alguma previsão desse encontro? Eu não tenho esse detalhe na agenda, eu testemunhei na semana passada, o presidente Lula teve pelo menos 2 reuniões com a ministra Ana Moser, foram 2 reuniões muito positivas. O presidente tem uma expectativa de que a ministra Ana Moser pode continuar colaborando com o esporte brasileiro, com a política pública federal, principalmente naquilo que ela apontou para o presidente como um objeto de muito interesse dela, que é essa relação da educação com o esporte. Então, a expectativa é que a expectativa do presidente da República, que ela possa continuar colaborando com a política pública brasileira, com o governo federal, com o esporte brasileiro. E a MP da reestruturação dos ministérios da criação sai quando? Sai hoje ainda? Não é uma MP de reestruturação, né? Tem uma MP de criação de um novo ministério, com foco no tema das micro, pequenas, médias empresas, com foco no empreendedorismo individual. São temáticas importantes, o presidente já estava com esse desejo
de criar esse ministério, e agradece muito o ministro Márcio França ter a disposição de assumir essa tarefa, essa missão. O detalhamento disso deve acontecer amanhã, que é o dia que vai fazer a nomeação, a troca dos ministros. Mas a mudança, a criação dessa Secretaria das Apostas já vem nessa MP também? Não, a Secretaria das Apostas já foi criada no âmbito do Ministério da Fazenda, já faz parte da MP das Apostas do PL. Então essa estrutura na Fazenda, para fazer outorga, registro, arrecadação, aquilo que cabe ao Ministério da Fazenda numa atividade econômica como essa, já está definida e criada. Nós vamos definir uma estrutura no esportes, né? No Ministério dos Esportes, qual é o detalhamento dessa estrutura, número de servidores, número de funcionários, que seja uma estrutura de acompanhamento do tema das apostas eletrônicas, tanto acompanhar as atividades que a Fazenda realiza, né? Acompanhar a arrecadação que vem da Fazenda, os recursos que vêm para o Ministério dos Esportes, mas também tem esse debate de poder ser uma estrutura de acompanhamento da integridade esportiva desse tema das apostas eletrônicas. Então esse detalhamento não precisa de um MP a priori para esse detalhamento, porque esse detalhamento pode ser feito inclusive por decreto, que não é a criação de um novo ministério. Ministro, deixa eu tirar uma dúvida, peraí, PGR. Deve sair essa semana? Eu não tenho nenhuma informação sobre isso, essa é uma prerrogativa do presidente Lula. Certamente, né, ele quer consultar interlocutores, provavelmente vai querer ouvir possíveis candidatos, mas não tem nenhuma informação, detalhes sobre isso. Deixa eu tirar só uma dúvida. Em relação ao PL, assim que ele for de ajuda de compensação nos estados e municípios, assim que ele for aprovado pelo Congresso, com qual velocidade o governo consegue liberar o dinheiro? Então, nesse projeto de lei complementar, nesse PLP, tem duas compensações, né? Tem uma compensação que já estava prevista quando nós encaminhamos, que tinha um calendário de compensação para acontecer ao longo de 2024. Nós estamos antecipando esse calendário, o presidente nos autorizou a discutir com o relator. Isso significa uma antecipação de 10 bilhões de reais, que é uma compensação para estados e municípios por conta da queda do ICMS provocada pelo governo anterior. Uma parte disso fica com os estados, cerca de 25% disso vai para os municípios de acordo com o valor agregado do ICMS. À medida que é aprovado pela Câmara, pelo Senado, sancionado pelo presidente, essa compensação é imediata. Além disso, nós estamos colocando nesse PL, nesse relatório, né, uma compensação da queda do FPM que aconteceu julho, agosto e setembro. Então, na medida que for aprovado, nós vamos fazer uma parcela extra dessa compensação. Isso depende do tempo que a Câmara e o Senado aprovar. A expectativa é que possa aprovar essa semana na Câmara, que possa votar o mais rápido possível no Senado. À medida que vier para a sanção presidencial, a gente já pode programar no mês subsequente para que tenha essa compensação, que dá hoje mais ou menos 2,3 bilhões de reais de compensação da queda do FPM. A outra compensação de 10 bilhões de reais é da queda do ICMS provocada pelo governo anterior. Obrigada, gente. Não, 10 bi é a compensação geral do ICMS, cerca de 25% disso vai para os municípios do ICMS. E 2,3 bi é o que está calculado de queda do FPM julho, agosto, setembro, e com uma parcela única. O mais rápido possível que o Congresso votar, a gente pode programar já no mês subsequente poder ter essa compensação.